E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Orquidário Teste. A gente está em plena floração dessa baiana, que é a Catleya metistoglossa, né? Uma espécie brasileira, planta de facílimo cultivo, plantas que tem uma floração exuberante, um colorido magnífico, né? Uma plenitude de floração, uma variedade. Você tem aqui na mesa, vou passar aqui falando para vocês e apontando, o Enzo vai chegar mais perto para vocês verem. Uma Catleya metistoglossa alba. Aqui é uma Catleya metistoglossa flâmea, que veio do meu amigo Alec da WZ, muito bonita. Aqui a gente tem uma nativa das antigas minhas, uma planta que eu gosto muito, pouca pinta. Aqui temos outra flâmea também, com um buquê bem interessante, que a gente vai falar sobre isso também. Aqui a gente tem uma cerulha, planta antiga nossa, uma das nossas primeiras matrizes. Aqui, ó, isso aqui é filho dela aqui, ó. A da de cima é a mãe, aqui é a filha. Olha que beleza, já melhorou a floração, tem que aumentar o número de flores no cacho somente. Aqui temos uma lisa, cruzamento nosso, da Jacob Self, da lisa Jacob Self. Aqui a gente tem um cruzamento de uma áurea, planta belíssima, um colorido magnífico. Aqui temos uma gigante, né, filho? Olha a floração disso, uma planta tipo belíssima. Então aqui na mesa a gente tem essa variação de cor, de forma, de um cheiro magnífico, uma planta que eu considero de fácil cultivo. Por que fácil cultivo, Fábio? Se você cultivar, se tiver uma claridade boa, uma umidade, um substrato bem drenado, você não erra no cultivo dessa planta. Planta que você consegue cultivar ao nível do mar. Até aqui a gente está a 660, mas tem uns amigos que tem sítio que tem belas exemplares acima de 1000 metros de altitude, então tem uma amplitude de cultivo muito grande. Planta que eu considero para iniciante, cultivo fácil mesmo. E aqui no orquidário a gente adotou o plantio em vaso plástico. Por quê? Uma, padronização. Segundo, para você facilitar os tratos culturais. Aqui ainda temos um exemplar que foi adquirido há pouco tempo, que ainda está no cachepô, mas no futuro bem breve vai ser transplantado no vaso plástico. Por que o vaso plástico? Eu trouxe aqui um exemplar, olha, que está no vaso plástico desde do início, em diversos tamanhos. Aqui a gente coloca num padrão de vaso de floração das ametistas. É uma planta que aqui é o considerado, a gente considera na nossa lista, para quem pergunta, o T3. Algumas ressalvas aqui eu vou dizer. O vaso da ametista, antigamente a gente estava usando muito vaso baixinho, assim, ó. Só tem um problema, o vaso baixo vai super bem, só que a planta é muito pesada, fácil de tombar. Quando você coloca num vaso um pouco mais alto, você aumenta a quantidade de brita no fundo para ficar mais pesado, para você não ter o problema. Olha o tamanho disso aqui, ó. Senão qualquer coisa tomba. Então é uma dica importante que a gente aprendeu aqui. Pode ser utilizado o vaso baixo? Pode. Só que tem que aumentar a quantidade de brita no fundo somente para ter peso. Porque é uma planta muito grande, pesada. São plantas de florações intensas, né? Olha isso daqui. Com pouco tempo de cultivo, deve ter aqui no nosso orquidário, isso aqui é um material que deve ter uns 3 anos que a gente plantou aqui. Então, plantas belíssimas, e ela responde muito bem o plantio em vaso plástico. A gente aqui hoje estamos evitando de plantar ametista em cachepô, que se você olhar no cachepô, tendo o mesmo trato cultural das outras plantas, parece que ela sempre não está no seu vigor pleno, igual você olha uma planta que já foi cultivada desde o início em vaso plástico, né? Lembrando sempre que esse vaso plástico, hoje a gente utiliza um vaso um pouco mais alto, né?
Essas plantas menores a gente está plantando nesse vaso. Lembrando que tem que sempre estar bem drenado o vaso. Olha o dreno, a quantidade de furo que tem esse vaso. Então a gente coloca aqui pelo menos 30% de brita embaixo. Pode utilizar isopor para não gastar tanto substrato, que isopor também é muito bom, elas aceitam muito bem, vai muito bem, a gente já testou aqui com a gente. E ela responde muito bem o plantio em vaso plástico. Essa é uma dica de suma importância. Aí você pode ver, Fábio, eu gosto, tudo meu é na madeira, ela vai bem? Lembrando que é uma planta grande, você tem que ter uma madeira um pouco mais robusta, uma casca de peroba um pouco maior para você plantar. Vai bem? Vai, só tem que tomar cuidado com a irrigação e adubação, né? É uma planta que responde muito bem à adubação. Outra dica que a gente está dando aqui sempre é você utilizar um adubo de qualidade, de boa procedência, que as plantas respondem muito bem a essa adubação. Olha essa bela floração, eu acho que nós acertamos a mão aqui no adubo também, e a planta responde com belíssimos cachos, né? E esse cacho, eu sempre digo, até em outros vídeos que a gente já fez sobre Catleya metistoglossa, é de suma importância, que é uma característica que a gente vê aí com o passar do tempo, que está se perdendo na busca da forma perfeita, estão esquecendo do buquê de flores, que é uma das características da Catleya metistoglossa. É uma planta que a gente chama de caneluda, planta de um tamanho exagerado, planta que algumas pessoas até evitam de cultivar pelo seu tamanho, ocupa um pouco espaço, mas em contrapartida é uma floração belíssima, né? Olha isso daqui, gente. Olha essa planta, que coisa mais linda essa áurea. Olha o vegetal dessa planta dentro do vaso plástico, cultivado em vaso plástico desde o início. Olha a quantidade de folhas, ao vigor, o colorido das folhas. Então a gente indica demais o plantio de ametistoglossa em vaso plástico. Tá indo super bem. Temos alguns exemplares aqui ainda em cachepô. Em vaso de barro a gente praticamente zerou já, porque o vaso de barro é muito legal para quem planta, quem não tem cobertura com plástico, que deixa somente sombrite, que pega chuva direto, em lugares mais úmidos, talvez seja ideal. Aqui para nossa região eu não gostei muito, mas quem usa e está se dando bem, gente, mantenha. Eu só a gente fala aqui nos vídeos, de uma forma geral, são coisas que a gente faz que deu mais certo para os iniciantes, para ter um norte mais correto. Porque a gente aqui no orquidário, nos vídeos do Orquidário Teste, já lembrando, gente, quem gostou, compartilha aí com os amigos, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. A gente crescendo, a gente fica mais animado para trazer essas belezas aqui para vocês. Olha, é uma satisfação imensa, além de mostrar o resultado do nosso trabalho, que vem sendo feito aí há mais de 20 anos, 15 anos pelo menos comercialmente também, e agradar os amigos, né? Mostrando, porque a orquidofilia não é somente a orquídea, e sim os amigos, e alguns deles se transformam em grandes amigos, né? Temos amigos, aonde que a gente vai, temos os conhecidos, que às vezes a gente não conhece pessoalmente, mas se transforma em amigo, pessoas que ligam toda semana para saber, perguntar sobre cultivo, desabafar algumas vezes, conversar somente, né? Então essas são os exemplares, algumas das nossas matrizes aqui do Orquidário Teste. Algumas plantas a gente selecionou esse ano. Aí a pergunta que você pode me fazer: Fábio, por que você selecionou essa planta? Primeiro, normalmente ela flore de 2 a 4 flores no início, algumas até uma flor. Porque olha o vegetal dessa planta que está tirada do frasco há 3 anos. Olha a quantidade de folha que tem, o vigor dessa planta. Porque é uma planta de forma boa, uma planta colecionável, mas um vigor excepcional.
eu tenho uma planta melhor de forma que essa, mas ela é uma plantinha chata de cultivar. Então a gente pretende jogar aquela planta nessa, para a gente poder ter no futuro resultados melhores do que isso, em forma, e também com vigor vegetativo, vamos dizer assim, melhor, né? Porque olha isso, aqui está um exemplo muito didático, vamos dizer assim, sobre o plantio de ametistoglossa em vaso plástico. Essa planta aqui, foi plantado na bandeja plástica. Da bandeja plástica foi passado por vaso 5, do vaso 5 para o vaso 10 e agora está nesse vaso 14. E olha a primeira floração, um belo resultado, 3 anos de cultivo após a bandeja, um vasinho muito bem drenado. Você olha aqui por baixo, olha, tem bastante furo e sempre os 2 dedinhos aqui de brita num vaso desse tamanho para você ter um dreno bom. A gente fica batendo nesse negócio do dreno porque é muito importante de uma forma geral. Plantas vão super bem se o substrato for bem drenado e se tiver um dreno de preferência de brita, ou muita gente ainda utiliza caco de telha, quem tem somente plantas de coleção. Eu gosto da brita pela facilidade, lembrando sempre que a brita eu lavo ela porque ela vem com pó, aquele pó é prejudicial à planta, então ela faz uma massa, tipo um cimento aqui por baixo, não é interessante. Então aquela primeira, eu uso também uma primeira irrigação mais pesada, de preferência na mangueira ou torneira, para você dar uma lavada no substrato, que na primeira irrigação você consegue fazer isso com uma certa facilidade. Então tá aqui, lembrando sempre que a ametista, planta caneluda, olha o tamanho disso, bifoliar, 2 folhas. Uma característica das plantas, são buquês de flores lindo, olha isso, não tem? E semana que vem, num próximo vídeo, a gente vai mostrar o nosso xodó das ametistas, que é a Isabela, que recebeu o nome da minha filha, que é uma Jéssica Self, que é uma brutalidade à parte, vocês vão assustar, a planta é diferenciada pelo tamanho. Aqui ó, lembrando sempre aqui ó, vamos pegar aqui ó, o tamanho do vaso dela, por causa do tamanho da planta, né, gente? Você tem que ter proporcionalidade em escolher o tamanho do vaso, dependendo do tamanho da sua planta. Não adianta uma planta desse tamanho você quiser deixar aqui dentro de um vaso muito pequeno. Então aqui estão alguns dos nossos exemplares. Espero realmente que tenha gostado. Novamente, gente, se inscreva no canal, se gostou dá o like, compartilha nos grupos de orquídea, de família, mostrando essa beleza, essa coisa exuberante que é a orquídea, a floração de uma orquídea, que chama a atenção até das pessoas que não gostam muito de flores, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer, trabalha nisso há muito tempo, uma escolha que a gente teve em mexer com orquídea e fazer grandes amigos no decorrer desses anos aí cultivando orquídea. Um grande abraço da família Orquidário Teste. Venha participar no YouTube, no Instagram. Gente, qualquer dúvida, eu prefiro que mande pelo WhatsApp. Vou reforçar o WhatsApp aqui, é 27 9999 423523. Galera, pode mandar perguntas, a gente demorar um pouco, é por causa do volume de trabalho, mas a gente sempre responde a tempo as perguntas dos nossos seguidores e nossos amigos e parceiros da orquidofilia. Um grande abraço da família Orquidário Teste.